Vamos retomar os trabalhos. O conselheiro Igor vai chegar um pouquinho mais tarde, então eu vou dar início aqui ao painel Defesa, Segurança e Infraestrutura Críticas. Esse painel vai ser coordenado pela Adriana Mendes. A Adriana é servidora da agência, ela é coordenadora de regulamentação de condições de uso de radiofrequências na gerência de gestão do espectro, radiodifusão, espectro e órbita. É coisa pra caramba. E alguns palestrantes ainda não chegaram, então a gente vai mexer um pouquinho aqui na ordem, é o tempo dos outros irem chegando. Então a Adriana vai começar e depois ela vai chamando os seguintes. Adriana, por favor. Ficou claro que a gente está no momento super oportuno de fazer algumas escolhas e algumas decisões para que a gente não cometa os mesmos equívocos cometidos há tempos atrás, onde a questão da escolha dos padrões e tecnologias de voz, que cada um fez suas escolhas, a gente tem uma série de padrões e hoje essa interoperabilidade é dificultada por causa da existência desses múltiplos padrões. Talvez agora a gente está numa oportunidade de, pelo menos na parte de dados, a gente já caminhar para uma solução que possibilite essa interoperabilidade. Então, encerradas as apresentações, eu convido os palestrantes para a gente compor a mesa, para a gente abrir os debates e logo em seguida para perguntas. Além dos palestrantes, eu convido também o Sérgio Guedelha. O Sérgio é diretor da Guedelha Associados e é consultor da Rumo ALL. Ele, apesar de não ter feito a apresentação aqui, vai ter uma oportunidade de colocar seu ponto de vista também. Além dele, eu convido o Dani Avanzi, que é o vice-presidente da Airbras, e também com essa possibilidade de trazer para a gente o ponto de vista para enriquecer o nosso debate, tá bom? Então, por favor, Dani, Ângelo Canavitsas, o general, desculpa, e os demais participantes, por favor. Bem, antes de começar os debates propriamente ditos, eu vou passar a palavra para os convidados aqui da mesa, que não tiveram oportunidade de fazer as palestras, mas que eu tenho certeza que vai trazer informações enriquecedoras para o nosso debate. Eu passo a primeira palavra para o Sérgio Guedelha, para ele trazer suas colocações. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Sérgio. Dani, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer ao Conselho da Anatel, especialmente o conselheiro Igor, o Luiz Renato Gifone, assessor dele também, que possibilitou a construção desse debate. E o simples fato de estarmos aqui hoje, eu entendo que denota uma consideração e um apreço da Anatel pela sociedade. A Anatel quer conhecer as demandas da sociedade. Isso é muito importante para a questão da universalização, a questão do acesso ao espectro por todo cidadão brasileiro. Eu acredito que todas as apresentações feitas hoje à tarde e na parte da manhã também foram muito ricas do ponto de vista técnico, do ponto de vista da inovação e da evolução que o LTE, o 4G, representa para a sociedade, para a comunidade aqui tecnológica. Então, não vou discorrer sobre as questões aí de aplicações, porque todos já sabem e eu seria repetitivo. Como todo discurso tem começo, meio e fim, o meu é bastante breve. Eu queria aqui saudar o Exército Brasileiro, na figura do General Santos Guerra,
que tem sido um patrono e tem tido um ímpeto missionário no sentido de levantar essa bandeira e também, lembrando do começo, meio e fim do discurso, exaltar a figura do nosso patrono das comunicações brasileiro, Marechal Rondon, que por volta de 1890 lançou todas as linhas de telégrafo e começou o que é a telecomunicações do Brasil hoje. Se hoje existem redes, o começo teve como base o ímpeto, a coragem, o destemor desse grande brasileiro que foi Marechal Rondon e também de toda a sociedade aqui representada, e especialmente ao Exército Brasileiro, que é a continuação desses ideais de servir a pátria. Parabenizar mais uma vez a iniciativa, essa fibra com que o Exército Brasileiro tem defendido essa bandeira em prol da sociedade. Lembrando que o Exército hoje vai além, né, de defender as nossas fronteiras, e hoje ele também tem funções de segurança pública, né, ou seja, está indo além do que é a sua destinação primária, né, a sua obrigação primária. E, por fim, convidar e pedir para a Anatel atender e também analisar esse pleito de conceder os 10 mega adicionais, porque por mais que essa faixa do espectro possa reverter em algum benefício financeiro, né, isso aí é uma necessidade de governo, que é pontual, e o que está sendo tratado aqui é uma necessidade de Estado. O Estado é a perpetuidade de uma nação, de um país. Os governos passam e o Estado fica. Obrigado a todos mais uma vez, e o que eu tinha para dizer era só isso. Obrigada, Dani. Agora, iniciando propriamente os debates, eu gostaria eu queria agora abrir para perguntas para o pessoal aqui da plateia. Eu vi que aqui, os e-mails, não tem nenhum questionamento. Eu queria saber se alguém da plateia quer colocar algum ponto de vista ou mesmo fazer algum questionamento. A gente tem uma pergunta ali. Cadê o pessoal com o microfone? Eu pediria que você se identificasse e logo em seguida fizesse o questionamento, por favor. Meu nome é Matheus Inácio, agente de telecomunicações da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Antes, gostaria de perguntar se é aberto as perguntas referentes ao primeiro e segundo bloco. Com relação ao painel inteiro. Tá. Como eu havia dito para o conselheiro Igor, por se tratar de uma questão mais específica, eu gostaria de fazer agora na verdade não é um questionamento, não é um levantamento. A respeito da faixa de 450 a 470 MHz. Todos nós aqui sabemos que se trata do filé mignon, do espectro radioelétrico, né? Isso daí foi bem discutido. E o que acontece hoje é o seguinte: nós ainda temos essa faixa ocupada para serviço limitado privado e serviço limitado especializado, apesar dela ter recebido um corte significativo, como disse o nosso responsável aqui pela segurança pública do Rio de Janeiro, né? Então, mas nós ainda temos bastante serviços lá voltados para a infraestrutura aeroportuária, segurança pública, operando, logística, né? Só que hoje acontece o seguinte: se nós escolhermos ali um dos canais para operar, obrigatoriamente esses canais eles têm que ser colocados de forma duplex, né? Já foi colocado através da Airbras anteriormente, e eu não sei se foi entendido de forma confusa, né, o que se pretendia fazer, mas é usar uma das pernas desses canais para fazer uma operação de forma simplex. Esse tipo de operação hoje não é possível, de acordo com a resolução de 450 a 470 MHz, e teve a princípio uma resposta por parte da Anatel que dizia que era uma faixa extremamente cobiçada e que ofereceu a faixa de 380 como uma possibilidade.
Agora, tem uma questão do ponto de vista técnico que eu gostaria de abordar. É negado hoje o uso de comunicação simplex, mas é autorizado duplex. Obrigatoriamente, quando eu faço uso de um canal duplex, eu tenho que colocar uma estação base repetidora, para conseguir colocar um sistema funcionando. Não necessariamente todos os sistemas eles têm que operar com uma estação base repetidora. Basta fazer uma análise em alguns setores e a gente vai ver que uma comunicação ponto a ponto ela atende bem essa necessidade. A comunicação ponto a ponto ela pode ser usada também em caráter emergencial, quando uma comunicação de uma repetidora ela cai, um ponto nó de um sistema, né, numa situação emergencial. Então, existem várias aplicações críticas que podem ser usadas, né, com a comunicação simplex. Outro ponto que é interessante é que eu fiz alguns testes no sistema Instel com cadastro de estações, e é possível na faixa de 380 cadastrar faixa simplex. Entretanto, não na de 450. Ambas são muito parecidas em sua essência, não tem nada que me impeça. Aliás, eu acredito que ambas impeçam, né? Mas só uma delas não é autorizada. A de 150 MHz fica nítido ali no corpo da resolução, que realmente é autorizado para simplex. Então, assim, resumindo a história, mas precisava de qualquer forma fundamentar isso. A questão é uma questão técnica, né? Ou a questão é uma questão da regulamentação, a forma que foi interpretada, não querendo nadar contra a correnteza. Eu sei que é uma faixa extremamente disputada, mas se os canais lá já estão disponíveis, por que não usar de uma forma de fato eficiente, né? Essa é a minha pergunta. Com relação ao refarming do 450, praticamente 10 MHz, 10 mais 10 MHz que eram disponibilizados para N aplicações foram reduzidos a 2 mais 2 nessa faixa. Então, quando a gente fez essa redução a verdade, a gente condensou todo mundo ali em 2 MHz, a gente acreditava, pelo menos era o que à época os levantamentos mostravam, que esses 2 mais 2 iam ser insuficientes para os sistemas duplex que já operavam na faixa. E como 380 é uma faixa que ainda tem uma disponibilidade maior, priorizou-se 450 para manter somente sistemas duplex e alternativas de sistema simplex em outras faixas, justamente por ser uma faixa muito cobiçada, procurada, que foi drasticamente reduzida, e justamente por isso a gente acreditou que os 2 MHz, e a gente sabendo que ia ser insuficiente para manter aqueles serviços que lá existiam, muitos certamente tiveram que migrar para outras faixas, e que a gente priorizou em 450 os sistemas duplex, mas sabendo que existe alternativas em outras faixas para o simplex. Foi essa mas nada impede de que hoje a gente levantar e a gente perceber que tem espaço para utilizar sistemas simplex ali naqueles 2 MHz que hoje são disputadíssimos. Não vejo problema de rever, entendeu? Mas eu não tenho um levantamento aqui com relação ao licenciamento, aos pedidos e autorizações com relação a esses canais ali, se realmente existe uma demanda forte o suficiente para permitir simplex ali naquela faixa. Boa tarde. Meu nome é Ricardo, eu sou empresário do ramo de radiocomunicação. E quando a Anatel diz que na faixa de 380 a gente pode usar o sistema simplex, ela simplesmente ignora que os sistemas operando em 450 MHz não podem, e tecnicamente é impossível a gente programar esses sistemas em 380. Então nós teríamos que mudar todo o parque de rádios para usar sistemas simplex, e isso no mercado de pequenas e médias empresas é impossível, né?
Dito isso, e com essa abertura que a senhora está dando para analisar casos específicos, qual seria o caminho, né? A senhora está dizendo que se tivesse um volume grande de solicitações nesse sentido, o sistema não permite que a gente cadastre sistemas simplex. Então, a gente não consegue quantificar. Obviamente que existem centenas, milhares de equipamentos em 450 necessitando de uma autorização para usar canal simplex. Bom, assim, um pouco avesso, né, o nosso foco principal é Matheus Inácio, né? Mas eu concordo com a colocação dele, porque, na verdade, na Petrobras a gente tem o mesmo problema, a gente tem sistemas que a gente utilizaria simplex, e para a nossa solução, ou a gente está pagando os 2 canais e um fica ocioso, então isso não é eficiência espectral, ou então a gente migra de faixa quando dá para migrar. Mas isso aí significa não aproveitar o equipamento que já existe naquela planta. Então, eu acho correto. Eu só não sei avaliar aqui se essa demanda também é de muitas outras empresas, mas com certeza o que ele colocou é uma vivência também na Petrobras. Queria fazer uma parte também, Adriano, que o que está acontecendo na prática, né? O pessoal está licenciando as 2 pernas e jogando uma fora. Então, em vez de a gente otimizar o espectro, nós estamos dobrando o gasto do espectro. E ninguém vai ficar sem o sistema e irregular, né? Então, a prática comum está sendo essa. Então, a gente já tem, inclusive, como o Matheus Inácio citou, pela Airbras, uma posição sobre isso, pedindo que a Anatel, quando faça o refarm, né, faça um aditamento à resolução 558, permitindo, nos casos de interesse, né, inclusive algumas aplicações de telemetria, né, uma série de aplicações pode operar nesse sistema com sistemas de duplex, né? Então, pedindo que reveja, que não está muito difícil da gente fazer esse ajustezinho, não. Acho que sem mexer no que já está pactuado aí do espectro, né? Não é uma solução difícil. A gente só tem que estudar realmente se essa possibilidade é realmente se essa alteração, se realmente vai trazer mais benefício para o uso dos canais. Se for detectado isso, que a possibilidade de uso de canais simplex vai trazer um melhor uso dos canais, a Anatel sempre está disposta a rever a regulamentação de forma a possibilitar o melhor uso possível. Agora, a solicitação e o questionamento tem que chegar de forma embasada, né? Aqui já colocou a Polícia Civil, né, de São Paulo, a Petrobras e certamente, se essa solicitação chegar de forma embasada e que nos nossos estudos a gente verifique que realmente o melhor uso é permitir simplex na faixa, a gente não tem problema nenhum em rever a regulamentação. Bom, eu acho que o Ronald ali queria colocar também alguma questão. A reserva de uma porção de espectro. Dani? Ainda referente à questão do 450 MHz, uma grande parte dessa faixa foi alocada para as operadoras móveis. E é uma faixa que, inclusive, alguns presidentes de empresas, de operadoras móveis, já declararam que não tem interesse nessa faixa. O Agostinho já externei essa crítica aí construtiva, dizendo que no mundo praticamente não tem operadora de telefonia móvel na faixa de 450 MHz. E, pelo que eu sei, posso estar enganado, acho que a ocupação dela hoje pelas operadoras está muito baixa, né? Eu sei que elas têm um cronograma de implantação, pelo que eu sei, não venceu ainda esse cronograma, mas o que eu gostaria de deixar o questionamento aqui para a Anatel, para a reflexão da Anatel,
se as operadoras, findo esse prazo, não ocuparem essa faixa, existe a possibilidade de revermos tudo isso que foi tirado do serviço limitado privado, foi tirado da sociedade produtiva do Brasil. Eu tenho, na minha vida profissional, muitos clientes na agroindústria que usam essa faixa. E nós estamos falando, quando a gente fala de agronegócio brasileiro, nós estamos falando de 25% do PIB, que desde a época do mercantilismo vem salvando a balança comercial de desastres ainda maiores no Brasil. Nem estou falando aqui de questões de segurança pública, de sociedade, para não ser repetitivo. Estou falando de um outro viés da sociedade, do viés industrial, que, no que diz respeito a impactos, no que diz respeito à universalização e atendimento da demanda da sociedade brasileira no espectro, eu acredito que precisa ser revisto e precisa ser olhado com mais cuidado. Produtores rurais? Não, mas você mencionou produtores rurais agora. Sim. Então, que estão em área rural, essencialmente, né? Porque para onde é 450, a gente ia tentar construir redes para... Quer dizer, tem no regulamento 3,5, né? Uso em... Então, a faixa 3,5 está destinada ao uso offshore, até 50 quilômetros. Isso é os 50 quilômetros é um restritivo? E isso não resolveu? Não sei, eu peguei pelo meio, mas tinha alguma discussão sobre necessidade de espectro para uso offshore. Em 700? Qual é mas o 3,5 tem a possibilidade de o LTE TDD. Isso não resolveria. Eu estou dando dois exemplos. 450 em meio rural, é exatamente essa tentativa, porque pela característica da frequência, tem uma... Quer dizer, a questão é que do mercado 3,5 de WiMAX ele está realmente em queda. Então o LTE se apresentou como uma solução muito mais robusta e de futuro. Esse é o detalhe. A gente não encontra no mercado uma oferta de 3,5. A gente até tem alguns trials operando em 1,5 GB para também resolver a automação. A Conferência Mundial de Radiocomunicação, agora em novembro, vai dar uma ênfase enorme. O mundo inteiro está se movimentando. E no Brasil a gente tem a questão do satélite, que é muito importante. Por isso, uma posição de oposição, de deslocamento, de destinação dessa faixa, porque ficou aqui ontem foi um debate muito claro sobre os riscos que nós corremos em compartilhar e forçar uma convivência entre serviço fixo por satélite e o MT na faixa de 3,5, mesmo usando uma faixa deslocada, mais distante. Esse risco existe, mas isso não é uma verdade numa situação offshore, a 50 quilômetros. Então, o mundo inteiro não está caindo, pelo contrário, vai crescer enormemente. O que eu estou colocando nesses dois exemplos é que existe... Então, a questão em grandes centros de transporte de passageiros em massa, né, é exatamente nos grandes centros onde a escassez de espectro se dá de maior ênfase. É exatamente nos grandes centros onde há a maior dificuldade de ter alocação estática de frequência, e não compartilhada ou não oferecida por um prestador profissional. Então, isso essas discussões todas precisam de muita fundamentação, né? E análise de impacto, quer dizer, alguém numa escolha, numa troca, sai ganhando, alguém sai perdendo. Critérios para decisão podem ser discutidos, precisam ser discutidos, e normalmente seria muito... E quando a gente fala de critérios, a gente fala de uma escolha política. E uma escolha política foge do âmbito da Anatel. Aqui, o que nós temos competência para decidir, em última instância, são aspectos técnicos, aspectos econômicos, subsidiando uma tomada final de decisão política. Quer dizer, se nós precisamos, se o CISNAC, né, já foi objeto de uma decisão política e vai ser fomentada a sua construção, esse é o tipo de orientação que facilita. Se na criação do CISNAC, na discussão, no aporte já no PPA, houve também toda uma fundamentação contrastando todos os efeitos e impactos que isso pode, na construção, criar. Também não sei
se a gente chegou nesse ponto. Estamos construindo, podemos continuar construindo. Sei que a Anatel tem um papel importante em relação a isso. Mas, em suma, estou dando exemplos de como é complicado para a agência, né? Radiodifusão. Ontem foi uma... o centro foi... bom, será que a faixa de 470.698 não está na hora da gente usar o recurso escasso dela? Ouvi o Ronald colocando aqui à disposição para conversar sobre soluções para isso. Pode ser que seja uma solução, tirando os grandes centros, onde talvez seja outro encaminhamento de plataforma tecnológica, no resto do Brasil, principalmente em regiões de fronteira, não há tanta escassez assim, há muito mais canais disponíveis que poderiam ser aproveitados. Então, todo mundo tem um impacto, todo mundo tem, quer dizer, a escolha decorre de cada grupo, né, trazer as suas necessidades com a fundamentação sobre ganhos e perdas. E a análise de impacto regulatório que a Anatel faz também tem suas limitações, na medida em que, em última instância, tudo é uma decisão política. Afinal, é uma decisão política, né, que preside a escolha técnica que a Anatel faz de alocação de espectro. Mas, novamente, esse é o tipo de discussão que a gente precisa ter, né? Preto no branco, totalmente transparente, cada um colocando com liberdade. A Anatel, o esforço aqui é que a Anatel esteja aberta realmente para ouvir, não no momento de uma consulta pública. Quando a minuta de edital ou a minuta de alteração de regulamento vai para a consulta pública, boa parte da discussão, boa parte da água já passou debaixo da ponte. Não é assim que se constrói nada. O que a gente está fazendo aqui é antecipando conversas, prevendo possibilidades alternativas que ainda estão em aberto em relação à alocação de gestão de espectro de forma geral. Então, dado o avançado da hora, coloco a última vez, há alguma colocação a mais que a audiência pretende fazer em relação ao tema. Eu queria dar essa oportunidade ainda, não havendo. Agradecer novamente a todos que tiveram aí tomar o seu tempo, tomar a sua agenda para vir a Brasília, ou deslocar-se das suas bases para acompanhar esse debate aqui. Foi, para nós, bastante instrutivo, não irrelevante. Estamos ouvindo, estamos processando, os senhores podem ter certeza. Quem é do corpo técnico da agência, que está aqui há mais tempo, tem boa parte desse histórico. Eu estou aqui há menos de 2 anos, ainda preciso pegar esse histórico, e é sempre bom ter uma perspectiva diferente. Porque às vezes a história é contada de um jeito e pode ser contada de outro, e a gente está aqui para ouvir mesmo. Então, agradeço mesmo. É sempre muito útil, muito importante. Vamos dar continuidade a essas conversas especificamente. Muito obrigado pela participação de todos nesse segundo seminário de gestão de espectro. Vamos para o terceiro, então, para ver se a gente consegue chegar lá no terceiro, chegar a algumas conclusões. Muito obrigado a todos.